falar um pouco, né, sobre as questões resolvidas do livro de vocês, para que a gente possa, né, tá tirando alguma dúvida, porque às vezes vocês veem a resolução, mas não conseguem entender. Então, vamos aqui para a resolução de número 1, né? Calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, cujas extremidades são A de coordenadas -4, né, e 8, e B de coordenadas 7 e -1. Gente, muito simples, né? Perceba aqui em cima, nesse teorema, que para a gente descobrir as coordenadas do nosso ponto médio, basta a gente somar a coordenada x primeiro, né? Para descobrir a coordenada x, basta a gente somar o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto, dividir tudo isso por 2 e y da mesma forma. Soma o y do primeiro ponto mais o y do segundo ponto, dividir isso por 2 e aí você descobre a coordenada x e a coordenada y do nosso ponto médio. Então, vamos lá, ó. Quem são as extremidades? A e B. Então, vamos descobrir primeiramente a coordenada x. Quem é o x de A? -4. Mais o x de B, que é 7, né? Tudo isso dividido por 2. -4 mais 7, gente, é 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. Então, esse é o x do nosso ponto médio. Agora, vamos descobrir o nosso y do ponto médio. Quem é o y de A? 8, né? Mais quem é o y de B? -1. Tudo isso dividido por 2. 8 mais com menos dá menos. 8 menos 1 é 7. Vai ficar 7 sobre 2. Então, a gente acabou de descobrir as duas coordenadas, né, do nosso ponto médio, que é justamente 3 sobre 2 e 7 sobre 2. Um pouco sobre a resolução 2, né, da nossa página. Vamos ver qual é a página. Página 81. Vamos lá para a resolução 2. Diz o seguinte, né? A de coordenadas 3 e -5, B de coordenadas 5 e -3 e C de coordenadas -1 e 3 são vértices, né, de um paralelogramo ABCD, né? E aí ele pede para o seguinte, para a gente determinar o ponto de interseção das diagonais e determinar também o quarto vértice, ou seja, determinar quais são as coordenadas, né, do nosso ponto D. A primeira coisa que vocês têm que perceber é que esse ponto E, que é a interseção, né, dessas duas diagonais, é ponto médio tanto da diagonal AC quanto da diagonal BD, ou seja, as diagonais de um paralelogramo se intersectam nos seus respectivos pontos médios. Então, o que acontece? É ponto médio tanto de AC quanto de BD. Então, como é que eu faço para descobrir aqui a coordenada de E se ele é ponto médio do segmento AC? Ora, eu tenho uma coordenada, né, do ponto A e também tenho uma coordenada do ponto C. O que eu preciso fazer? Utilizar a fórmula, né, de descobrir aqui as coordenadas do nosso ponto E. Então, ó, seja E ponto comum às diagonais AC e BD, então, né, é ponto médio de AC. A gente já sabe que é ponto médio de AC. Neste caso, a gente vai descobrir primeiro o x de E, somando o quê? O x de A mais o x de C, dividindo tudo isso por 2. Quanto que vale o x de A? 3, né? Mais quanto que vale o x de C? -1. Então, vai ficar 3 mais com menos, -1, tudo isso dividido por 2. Então, o que acontece? 3 menos 1 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Então, nós achamos o x, né, de E. Agora, vamos achar o y de E. O que eu faço? Eu somo o y de A mais o y de C, divido tudo isso por 2. Quanto é que é o y de A? -5, né? Aí, mais da fórmula, o y de C, que é 3. Tudo isso dividido por 2. Então, -5 mais 3 é 2. 2 dividido para 2 é... -5 mais 3, perdão, gente, é -2. -2 dividido para 2 é -1. Então, as coordenadas do ponto E é justamente 1 e -1. Agora, né, a gente sabe também que é ponto médio da nossa diagonal BD. E ele quer que você determine o valorzinho do E. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, né, o que você já tem? Você já tem que, vendo aqui a fórmula, né, de descobrir as coordenadas do nosso ponto médio, a gente já sabe que x é igual a 1, né? A gente já sabe quanto que vale o xb, só que a gente quer descobrir quanto que vale o xd
E quanto que vale o YD também, gente? Então, o que que a gente faz? Ó? Substituindo na fórmula do XE, primeiramente, nós temos que, quem é o X de B, né? 5, mais o X de D, que a gente não sabe, a gente quer descobrir. Tudo isso dividido por 2 é igual ao que? A 1, porque X de E, que a gente acabou de descobrir, é igual a 1. Ó, eu posso multiplicar os meios pelos extremos, então vai ficar assim, ó. 5 mais xd vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Esse 5 que está positivo passa para o outro lado negativo, então vai ficar, ó, xd é igual a 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. Então, a gente já acabou de descobrir a coordenada, né, x do nosso ponto D. De mesma forma, vamos proceder para descobrir a nossa coordenada y do nosso ponto D. Eu sei que é YB, que é menos 3, YD eu quero descobrir, tudo isso dividido por 2, e YE eu sei que é menos 1. Então, vamos substituir, ó, menos 3, né, mais YD sobre 2 é igual a menos 1. Multiplico aqui, ó, meio pelos extremos, vai ficar YD, ó, menos 3 mais YD vai ser igual a 2 vezes menos 1, vai ficar menos 2. Esse 3 aqui que está negativo passa positivo, então vai ficar menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, gente, é 1, então YD é igual a 1. Então, acabamos de descobrir as coordenadas do quarto vértice, do vértice D, que é menos 3 e 1. Então, ó, perceba que com a fórmula do ponto médio eu posso achar tanto, né, os valores do meu ponto médio, como alguma coordenada desse segmento, né? Se eu tiver o valor do meu ponto médio, como é o caso dessa questão aqui. Eu descobri o valor do meu ponto médio e depois descobri o valor de um dos vértices, né, que compõe esse segmento, que esse ponto é ponto médio. Agora vamos aqui para a resolução, né, 3. O que é que diz a resolução 3? Ele diz o seguinte: M de coordenadas 2 e menos 1, N de coordenadas menos 1 e 4 e P de coordenadas menos 2 e 2 são pontos médios, né? Então, são pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC e AC de um triângulo. Aí ele pede para a gente determinar A, B e C e o baricentro G, né, desse triângulo. Então, o que que acontece? Primeiramente, a gente tem que saber quanto que vale a coordenada de A, quanto que vale a coordenada de B, quanto que vale a coordenada de C, para a gente conseguir calcular esse baricentro. O que que acontece? A gente sabe que M, N e P são pontos médios, respectivamente, ou seja, M é ponto médio de AB, N é ponto médio de BC e P é ponto médio de AC. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se M é ponto médio de AB, então isso significa que o x de A mais o x de B, né? Tudo isso dividido por 2 é igual a 2. Por quê, professora? Porque, ó, quem é o x do ponto médio? Não é 2? Então, ó, 2, né? Ó, lembra da formulazinha, ó, do x do ponto médio? X do ponto médio é igual a x de A mais x de B, tudo isso dividido por 2. Então, ó, 2 é igual a x de A mais x de B dividido por 2. Quando eu multiplico aqui meio pelos extremos, eu tenho que o x de A mais o x de B é igual a 4. De mesma forma, eu procedo com o y. Quem é o y desse nosso primeiro ponto médio? Não é menos 1, então menos 1, né, é a mesma coisa do y de A mais o y de B, tudo isso dividido por 2. Quando eu multiplico meio pelos extremos, eu descubro que o YA mais o YB é menos 2. Então, vamos deixar aqui guardadinho, né, essa primeira, essa segunda equação, para servir na gente mais à frente. Aí, o que que acontece? A gente sabe, né, que N é ponto médio de BC. E o que que acontece? Vamos substituir da mesma forma. Então, se é ponto médio de BC, o x de B mais o x de C dividido por 2 é igual a menos 1. Por que menos 1? Porque como a gente viu aqui, ó, o x de N é menos 1 e o y de N é 4. Então, o x de B mais x de C é igual a menos 1. Quando nós multiplicamos os meios pelos extremos, descobrimos que x de B mais x de C é igual a menos 2. Agora, de mesma forma, o y de B mais o y de C, tudo isso dividido por 2 é igual a 4. Por que 4? Porque o y de N, né, o y do ponto médio desse segmento BC é igual a 4. Quando nós fazemos meio pelos extremos, nós descobrimos, né,
que YB mais YC é igual a 8. De mesma forma, a gente vai proceder para o ponto P e a gente vai descobrir que o x de A mais o x de C é menos 4 e o y de A mais o y de C é igual a 4. Perceba que na nossa primeira equaçãozinha que a gente descobriu que x de A mais x de B é igual a 4. E na nossa equaçãozinha aqui, de número 3, nós descobrimos que o x de B mais x de C é igual a menos 2, né? Então, o que acontece? Se eu somar essas duas equações, a equação 1 mais a equação 3, eu vou ter que x de A mais x de B, né, que é a primeira equação, aí mais x de B mais x de C é igual, tudo isso é igual a 2, né? Quando a gente somar, ó, vai dar esse resultadozinho aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente soma e organiza tudo que tem para organizar, fica assim, ó, x de A mais x de C mais 2x de B é igual a 2. Só que a gente sabe que x de A mais x de C é menos 4, ó, tá bem que a gente acabou de achar. Então, menos 4 é igual a mais 2xB, que é igual a 2. Quando nós passamos esse menos 4 para o outro lado, né? Positivo vai ficar 2 mais 4, que é 6. Esse 2 que está multiplicando vem dividindo. Então, 6 dividido por 2 é 3. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual, x de B igual a 3. Se eu sei o x de B, eu descubro o x de A, né? Se eu sei o x de B, eu descubro o x de A e também descubro o x de C. A partir do momento, eu já sei quem é x de A, quem é x de C, né? E também quem é x de B. Agora, temos que descobrir os outros. Somando a equação 2 mais 4, nós temos que YA mais YC mais 2YB igual a 6. Só que a gente sabe que YA mais YC, né, o que a gente encontrou bem aqui, é igual a 4. Quando esse 4 vai para o outro lado, ele vai com o sinal trocado. Então, vai ficar 6 menos 4, que é 2. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido para 2 é 1. Então, YB é igual a 1. Então, se eu sei quanto que vale YB, eu descubro o YA e descubro o YC. Então, YA é menos 3, quando eu for substituir, né, em qualquer uma dessas equações, YC é 7. Então, nós acabamos de descobrir todas as coordenadas dos pontos. Logo, né, o A vale 1 e 3, e menos 3, que é o YA e o XA e o XB. Perdão, o XA e o YA. O B a gente achou o XB e o YB, a gente achou o YC e também achamos o XC. Achamos todas as coordenadas, né? Então, A é 1 e menos 3. Por que é 1 e menos 3? Porque, ó, XA é 1 e XB é 3. E achamos o XA é 1, gente, perdão. E o XB e o XA é 1 e o YA é menos 3, né? Por que que B é 3 e 1? Porque o XB é 3 e o YB é 1. Por que que C é menos 5 e 7? Porque o XC, né, que a gente achou, é menos 5 e o YC é 7. Agora, para calcular o baricentro é bastante simples. O x do baricentro, você soma todos os x dos pontos e divide por 3. Então, vai ficar 1 mais 3 mais menos 5, porque está entre parênteses, né? Porque é menos 5. Tudo isso dividido por 3. 1 mais 3 é 4. 4 menos 5 é menos 1. Então, vai ficar menos 1 dividido para 3. De mesma forma, o y. O y a gente soma todos os y e divide por 3. Então, vai ficar menos 3 mais 1 mais 7. Tudo isso dividido por 3. Menos 3 mais 1 é menos 2. Menos 2 mais 7 é 5. Então, 5 sobre 3. Então, essa é a coordenada do nosso ponto G, né? O ponto G, que é o baricentro desse triângulo. Agora, vamos para a resolução, né, de número 4. A resolução de número 4 diz o seguinte, né? Determine no eixo das abscissas, ou seja, no eixo X, um ponto que dista 5 unidades do ponto A. Então, o que ele está dizendo? Se esse X, né, está sobre o eixo das abscissas, está sobre X, então ele tem características dessa forma, né? O XP dele e o Y tem que ser obrigatoriamente 0. Lembra da ideia que eu sempre falo para vocês. Se um ponto está sobre o eixo,
Se ele está sobre o eixo x, o y é igual a zero, e se ele está sobre o eixo y, o x é igual a zero. Então, nosso ponto P ele tem como característica, né, xp e zero. E ele diz, né, que a distância de P até A é 5, que ele te dá a coordenada de A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente, né, calcular pela fórmula da distância de dois pontos e descobrir quais são as coordenadas desse nosso ponto, do nosso ponto P. Então, o que ele diz, né? A distância de P até A é 5, né? Então, ó, aqui, ó, distância é igual a 5, e a gente vai substituir na fórmula da distância de dois pontos, que é justamente a raiz quadrada de x do primeiro ponto, que é xp, menos, né, o x do segundo ponto, que é 6, que é o x de A, mais, né, o y do primeiro ponto, que é 0, menos o y do segundo ponto, que é menos 3. Por isso que está entre parênteses, que esse menos aqui é da fórmula. Tudo isso ao quadrado. É igual a 5, porque ele diz que a distância é igual a 5. Quando a gente resolve isso, a gente pode levar tanto esse lado como esse lado ao quadrado. Para quê, professora? Para facilitar. Para eu tirar essa raiz daqui. Então, quando eu elevo ambos os lados ao quadrado, eu tenho que esse lado aqui vai ficar apenas o que está dentro da raiz, né? Repetiu aqui, apenas o que está dentro da raiz. E vai ficar aqui 5 ao quadrado. Então, vamos aqui desenvolver, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar xp menos 6 ao quadrado é igual... 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9. Esse 9 vai para o outro lado negativo, então vai ficar 25 menos 9, que é 16. Então, xp menos 6 ao quadrado é igual a 16. Ou seja, xp menos 6 não tá aqui ao quadrado, né? Eu jogo para o outro lado como raiz. Então, xp menos 6 é igual a raiz de 16. A raiz de 16 pode ser tanto 4 ou menos 4. Então, quando eu vou ter que fazer as duas sentenças, né? xp menos 6 é igual a 4, eu encontro que xp vale 10, porque, ó, menos 6 passa para o outro lado positivo, vai ficar 6 mais 4, 10. E quando xp menos 6 é igual a menos 4, eu tenho que xp é igual a 2, porque, ó, menos 6 vai para o outro lado positivo, então vai ficar menos 4 mais 6, xp vai ser igual a 2. Então, eu tenho dois pontos. Ou esse ponto é de coordenadas 2 e 0, ou esse ponto é de coordenado 10 e 0. Então, são esses dois pontos aí. Agora, vamos aqui partir, né, para a resolução de número 5. A resolução de número 5 diz o seguinte: determine na bissetriz do segundo e do quarto quadrante os pontos equidistantes de A e de B, ou seja, eu tenho um ponto que tem a mesma distância, né, do ponto que vai de P até B, a mesma distância desse ponto até A. Então, o que isso quer dizer, né? Tem uma A de coordenadas 3 e 2 e B de coordenadas menos 4 e 1. Se S, gente, é a bissetriz dos quadrantes, tá falando essa reta aqui, esse ponto que está sobre essa bissetriz aqui, do segundo e do quarto quadrante, é um ponto que está equidistância, ou seja, de uma mesma distância, tanto do ponto A como do ponto B. Então, se esse ponto aqui está sobre essa bissetriz do segundo quadrante, né? Visualmente aqui ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a sua coordenada x é negativa, e a sua coordenada y é positiva. Só que o que acontece? Se ele está sobre a bissetriz, né? Se ele está sobre a bissetriz, isso quer dizer que suas coordenadas são iguais e que y tem o sinal contrário. Por isso que ele está te dizendo aqui, ó, que xp é igual a xp é a primeira coordenada, né? E y fica igual a menos xp. Exatamente, porque, por exemplo, se y for menos 1, se x for menos 1, então o y vai ser 1. Se x for menos 2, o y vai ser 2. Então, sempre o sinal trocado. Então, ele te diz que a distância de P até A é a mesma distância de P até B. O que você faz? Você substitui aqui, ó, dos dois lados, na distância, na fórmula da distância entre dois pontos. Quando você substituir isso, você acha que xp é menos 1 sobre 2. Então, ó, se xp é menos 1 sobre 2, o yp, né, que está dado por menos xp, é só trocar o sinal. O sinal ao contrário. Então, vai ficar menos com menos, que vai dar 1 sobre 2, né?
Ele te pede o seguinte: determine o centro da circunferência, né, que passa pelo ponto A de coordenadas 1, 2 e tangencia os eixos das coordenadas. Perceba aqui, nessa figura aqui nós temos duas circunferências, ó, o ponto A, né, primeiramente coordenadas 1 e 2. A gente tem essa circunferência maior que também tangencia os eixos, né, coordenados, e temos essa menor que também tangencia os eixos coordenados. O que acontece, gente? Toda vez que uma circunferência, né, ela tangencia os eixos coordenados, isso significa que o seu centro, né, é dado, a coordenada do seu centro é dado pela medida do raio, porque ó, a distância daqui para cá é o raio da circunferência e a distância daqui para cá também é o raio da circunferência. Qualquer ponto que você pegue dista R, né? Porque é o raio da circunferência. Então, ó, a coordenada desse ponto C aqui, que é o ponto que está no centro da circunferência, do centro dessa circunferência, vai ser justamente, né, RR, ou seja, a medida desses raios. Então, para a gente determinar o centro, né, dessa circunferência, a gente deve saber qual é a medida desses raios. Só que perceba, ele diz que a gente sabe que a distância de C até A é R, porque qualquer ponto que eu pegue, né, sobre a circunferência, que passa sobre a circunferência, ou seja, se essa circunferência passa por esse ponto, ela é um ponto que está sobre a circunferência, né? Qualquer ponto que eu pegue, essa distância aqui sempre vai ser R. Então, ó, a gente tem que fazer o quê? A gente sabe que a distância de C até A é igual a R. Então, vamos jogar lá na fórmula da distância de dois pontos. Então, vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada, que é o x do primeiro ponto, R, menos o x do segundo ponto, que é 1, que é o ponto A. Tudo isso ao quadrado, né? Mais o y do primeiro ponto, que é R também, menos o y do segundo ponto, que é 2. Tudo isso ao quadrado é igual a R. A gente vai levar ambos os membros ao quadrado, né, para facilitar os cálculos. Quando a gente eleva, a raiz daqui some e aqui fica R ao quadrado. Então, vamos logo, né, desenvolver o que está aqui dentro. Vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que fica menos 2R, mais o quadrado do segundo, né, que é mais 1. Aí, mais, novamente, vamos desenvolver o quadrado do primeiro, R ao quadrado, menos, né, 2 vezes o primeiro, menos 2R, vezes o segundo, que é 2, então vai ficar menos 4R, mais o quadrado do segundo, que é mais 4. Tudo isso é R ao quadrado. Então, o que a gente faz, né? Esse R ao quadrado aqui vai cancelar com esse R ao quadrado, menos 2R, menos 4R é menos 6R, e 1 mais 4, 5. Então, vai ficar R ao quadrado menos 6R mais 5 é igual a 0. Quando a gente resolve essa equação aqui, a gente descobre que R pode ser 1 ou 5. Então, essas circunferências, essas duas circunferências, tem como centro, né, 5 e 5, ou a outra que tem como coordenadas 1 e 1. Por quê? Porque o centro dessa circunferência é dado, né, as coordenadas dele é igual à medida dos raios. Então, tanto x como y tem coordenadas iguais à medida dos raios, por isso que está aqui RR. Então, bem simples de resolver isso, né? Agora, vamos aqui para resolução, né, de número 8, que é bem rapidinho também. Ele diz assim, ó, calcule a área de um triângulo, aí ele dá os vértices desse triângulo. Gente, perceba aqui em cima, ó, de acordo com esse teorema, para a gente calcular a área de um triângulo, nós temos que calcular primeiramente o determinante, né, para depois a gente multiplicar 1 sobre 2 vezes esse determinante. Como que a gente calcula o determinante, ó? Vamos fazer aqui nossa matrizinha, onde a primeira coluna é só o x dos pontos, então, ó, por que a primeira coluna é só o x dos pontos? Vamos substituir. Quem é o x de A? 4. Quem é o x de B? Menos 3. Quem é o x de C? Menos 5. A segunda coluna é só os y dos pontos, né? Então, 2, que é o y de A, menos 1, que é o y de B, e 0, que é o y de C. E a última coluna é 1, 1 e 1. Quando nós fizermos o determinante, né, dessa figura aqui, nós vamos achar que esse determinante é menos 13. Então, o que a gente vai fazer para conseguir descobrir a área dessa figura, né? A área desse triângulo vai ser justamente 1 sobre 2 vezes o determinante em módulo, ou seja,
o módulo de menos 13, né, que é o determinante que a gente encontrou. Então, quanto é o módulo de menos 13? Isso mesmo, 13. Então, 13 vezes 1, 13. 13 dividido por 2 é a área desse triângulo. E por aqui nós ficamos com a resolução dessas questões.